Olá, amigos da TV, o Jornal RS. Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Campo Bom. Estamos aqui com uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Paulo, do PMDB, que assume a responsabilidade de conduzir os trabalhos do Legislativo de um momento decisivo para o futuro da cidade. Vamos falar sobre as prioridades da Câmara, os desafios do ano legislativo e principalmente sobre o que a população de Campo Bom pode esperar dos vereadores que representam os seus interesses. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer recebê-los aqui na. Presidente, quais são hoje as principais prioridades da Câmara de Vereadores de Campo Bom sobre a sua gestão? Essa é a primeira vez que o senhor se elegeu como presidente ou já em outras gestões passadas o senhor já foi presidente? Já fui presidente em 2020, né, na época da pandemia ainda, né? Então era o meu primeiro mandato, agora já no terceiro mandato, a segunda vez como presidente. Eu identifico que a nossa prioridade aqui na frente, liderando esse processo, especialmente por ter sido mais uma vez conduzido com o voto de todos os vereadores, é fazer com que a Câmara se reaproxime da população, né? A gente sabe que por muitas vezes e por todos os processos que a gente vive na questão da política nacional, né? A gente tem um afastamento entre a população e os representantes eleitos na Câmara de Vereadores, né? Isso não é Campo Bom, né? Isso é no Brasil inteiro, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, em qualquer lugar. Se fizer uma pesquisa, as câmaras, né, de representantes no Legislativo têm talvez os menores índices de representatividade, e é exatamente o grande ponto que a gente quer convergir isso, né? Fazer, de alguma forma, nos aproximar da população. Começa com processos internos, né, adequando, adaptando a Câmara para que todos os 11 vereadores possam exercer os seus mandatos com a maior proximidade possível, com condição, com estrutura, e também movimentos que possam trazer a população tanto aqui para dentro, quanto principalmente a Câmara ir aos bairros, a Câmara ir aos eventos do município. A gente vai priorizar essa participação, porque entendemos que essa proximidade pode também sempre refletir de maneira positiva nas decisões que a gente toma aqui. E a gente sabe da importância que isso tem, né, e do impacto que isso pode gerar na vida da população de Campo Bom. O que o senhor considera essencial para esse ano no Legislativo? Olha, eu acho que é isso. É a gente poder estar presente na grande parte dos eventos que a cidade tem, criar também momentos de encontro. Nós queremos fazer, nós temos um projeto incubado aqui de Câmara na Rua, né, que a gente possa levar sessões descentralizadas da Câmara de Vereadores para alguns outros bairros da cidade. Também um processo que a gente possa receber as pessoas nos principais pontos de alguns bairros da cidade durante o ano. E aí também a questão estrutural aqui da Câmara, né? A Câmara é um prédio que, quando foi trazida para esse prédio que nós estamos, não tinha a finalidade de Câmara, né? Era um prédio de uma fábrica antiga. Então nós temos que fazer algumas coisas estruturais aqui também, né? Uma parte mais aí burocrática, administrativa. Então esses são os nossos pontos principais, assim. E obviamente aí numa coisa mais macro, né? Pautar os debates que o executivo vai fazer também, que são muito importantes para a cidade, né? A questão da micro e macro drenagem, na mobilidade urbana e no grande investimento que está se avizinhando na educação. A gente hoje, inclusive, tem a posse dos diretores e diretoras das escolas, mas nós temos aí um processo, mais de 40 milhões de investimento, um investimento alto na saúde, com a instalação de uma ressonância magnética que Campo Bom nunca teve no nosso hospital. Então, são processos que vão se dar durante o ano, projetos que vêm para a Câmara, que a gente precisa pautar, a gente precisa colocar em votação, né? E a gente faz questão de tentar fazer isso da melhor forma possível para que seja aprovado. Como é que o senhor avalia a relação entre o Legislativo e o Executivo? Eu avalio de forma positiva. Eu acho que não necessariamente nós temos todos, né, a favor do governo em todas as pautas. Hoje a gente tem uma base de 7 vereadores, 4 vereadores, assim, que seriam dessa forma, com maior respeito por todos, porque em grande parte, para não dizer, em quase 90% dos projetos, os 11 vereadores, né, os 10 vereadores, o presidente não vota, só em caso de empate,
os 10 vereadores têm se posicionado sempre favorável ao governo, né? Então, claro, pautas mais específicas, pautas muito pontuais, pode ter ali 4 vereadores da oposição que se posicionam de uma forma, os outros 7 de outra, mas eu acredito que a relação entre executivo e legislativo tem sido muito harmônica. Inclusive, ontem nós tivemos a presença do prefeito aqui, sempre trazendo uma mensagem muito de esperança, de harmonia e com vigor e energia que ele transparece, né? Nos motiva também e nos faz entender que o prefeito está preparado, né, para os desafios. O prefeito, claro, já está no seu 4º mandato, um político muito experiente, mas que ele transmite para todos os vereadores segurança para a gente quando a gente aporta investimentos, quando a gente aprova projetos que passa recursos para o executivo fazer alguma determinada situação, ele e a sua equipe nos passam essa segurança e isso torna tudo mais harmônico. Ontem foi a primeira sessão do ano. Como é que foi essa sessão? Polêmica, tranquila? Ontem foi uma sessão tranquila. Ontem nós tivemos uma sessão extraordinária, né, com 6 projetos do executivo de unidade. Nós tivemos a presença do prefeito, também fizemos questão de convidar o padre César Vogt, da comunidade de Santa Terezinha, comunidade católica, fazer uma bênção, para deixar uma mensagem. Eu acredito muito, né, que nós temos que nos espiritualizar cada vez mais, né? A gente vive um momento muito turbulento nas relações humanas, e aqui toda e qualquer religião, né? Eu acho que a espiritualidade ela precisa ser renovada dia a dia para que a gente possa viver melhor em sociedade. Então por isso que fiz o convite ao Padre César, ele esteve aqui. E fora disso, acho que todos os vereadores colocaram o que fizeram principalmente depois que a gente parou em dezembro, né, no recesso, colocaram suas atividades e foi muito tranquilo, foi muito positiva. Eu até sempre agradeço os vereadores, porque muito carinhosos comigo também, com toda a nossa equipe aqui. A gente já conseguiu, nesses 20 e poucos dias aí, já mudar algumas coisas positivas, tanto no plenário quanto na Câmara, então também eles saudaram isso, né? E dessa forma a gente vai trabalhar sabendo, né, Ari? Óbvio, durante o ano nós vamos ter polêmica, vamos ter discussão, vai ter uma hora ou outra que vai ter uma incompreensão entre as partes, né? Talvez até a gente fique brabo um com o outro, mas isso jamais pode sair da porta do plenário, né? O plenário é o nosso campo, é que nem o futebol, né? Dentro das 4 linhas ali, o que acontece ali fica ali e para fora, né? Somos todos assim cidadãos da cidade, né? Respeitamos as regras, então vai acontecer, mas a gente tem tentado, né? Levar isso de uma forma muito respeitosa, muito harmônica, com um diálogo, ouvindo. Todos tiveram a oportunidade já de vir aqui conversar com a gente também, e assim a gente quer levar. Ok. Presidente, a população quer saber mais sobre os votos, ou talvez ser mais ouvida. Que ações a Câmara está desenvolvendo para aproximar o cidadão da Câmara do Legislativo? Eu acho assim, ó, eu acho que a gente tem uma coisa muito positiva que é a TV Câmara, que há muitos anos ela leva com qualidade e a gente deixa à disposição isso. Todos tenham acesso àquilo que a gente faz aqui na Câmara. Além disso, nossas redes sociais, a gente vem fazendo um trabalho de colocar tudo que acontece de fato, né, para que as pessoas possam também ter acesso a isso. E aí aquilo que eu tinha comentado anteriormente, nós queremos fazer algumas situações, provocar algumas situações de encontrar a população, mas nós estamos reformulando nosso site, nós estamos abrindo um canal de conexão ali pelo WhatsApp, pelas redes sociais hoje, porque hoje a vida está muito, né, no aparelhinho aqui. Isso é muito bom por algum lado, por outros nos afasta, né? Mas a gente tem que utilizá-lo da melhor maneira possível. É uma grande ferramenta para comunicação. Nós estamos modificando nosso site, que é um site muito antigo, que as pessoas têm muita dificuldade, reclamam muito, para que acesse mais fácil, algo conectado direto com o WhatsApp, com as redes sociais, com o Instagram e Facebook. Também esses encontros que a gente quer fazer fora, né? Então isso tudo faz parte de transparência. Eu acho que quanto mais a gente investir, e aqui a nossa relação também, né? A gente coloca sempre as nossas matérias para a imprensa, né? Com o maior respeito à imprensa, a gente respeita todos os órgãos, porque acredita que é também quem nos aproxima, quem leva nossas notícias ao leitor, ao ouvinte, aqueles que acompanham, os espectadores que acompanham hoje nessas multiformas, né? Multiplataformas que a gente tem para comunicar. Presidente, cada ano, cada gestão que se passa, cada presidente que assume a casa, chega no final, alguns conseguem realizar aquilo que, desde o início do seu mandato, colocaram como pauta. O que o senhor vê que até hoje presidentes passados não conseguiram realizar e o senhor tem esse sonho de realizar?
Eu acho que, assim, eu não trabalho nem com a ideia de que quem passou aqui não conseguiu fazer ou não teve condições de fazer. A Câmara, a gente sempre teve aqui, desde que eu estou no terceiro mandato, e eu desde o início sempre tive essa noção de que em Campo Bom nós temos uma Câmara enxuta, uma Câmara que gasta muito de longe o que poderia, né? A gente poderia aí ter 7% do orçamento, a gente trabalha com 1,8, perto de 2 quando precisa de alguma coisa um pouquinho mais estrutural, então sempre muito econômico, né? A gente precisa mexer em algumas coisas das estruturas aqui na Câmara, né? E isso talvez nem é culpa dos presidentes que foram passando, mas eu acho que talvez culpa mesmo da nossa cabeça de sociedade, que a gente não está tão adaptado com as questões de acessibilidade, o envelhecimento da nossa população. Então a gente fez fóruns de idosos aqui por 2 anos seguidos, e aí a gente começou a reparar o quanto de desnível que tem o nosso plenário. O nosso plenário tem 12 níveis de altura diferentes. Isso propicia muitas vezes os tropicões, né? Tropeços, tombos, né? Escorregões que podem eventualmente em algum momento levar até a coisas piores, além de uma fissura, uma fratura, pode até levar eventualmente a uma morte, né? Porque a gente sabe que principalmente a população idosa acomete-se principalmente de fraturas em fêmur, em ossos maiores, com evolução até para óbitos. Então a gente não quer que isso aconteça com ninguém fora, mas principalmente aqui dentro. Então nós precisamos mexer nessa questão estrutural. A modificação da lei da KIS lá, da questão do PPCI, também nos imputa algumas questões por esse prédio não ter sido construído para essa finalidade. Então, pelo tamanho do prédio, pela quantidade de pessoas que circulam, nós vamos precisar fazer algumas adaptações quanto a isso também. Então, nós temos alguns ajustes, né, algumas obrinhas pequenas que precisam ser feitas para que a Câmara fique melhor, um ambiente melhor, não para os vereadores, mas para a população. E também, óbvio, aqui interno, também a gente tem que fazer algumas adequações. Nós tivemos acidentes aqui dentro, né? Então, aí a gente tem um piso muito antigo que escorrega, uma baixa circulação de vento, ventilação, que inclusive os próprios bombeiros alegam que tem dificuldade, assim, se caso, né, bater na madeira, mas caso a gente tivesse uma intempérie de incêndio, dificuldade de acesso aqui, né? Então, tudo isso nós estamos discutindo com a nossa equipe técnica, né? E vamos mexer em tudo que for o máximo possível. E aquilo que não for possível fazer no meu ano, eu quero deixar o projeto desenhado para que os presidentes em sequência do ano que vem e do último ano da legislatura, eventualmente, se for do interesse e quiserem mexer com isso, possam dar sequência, porque a gente sempre teve esse cuidado, né? Cada um fazendo um pouquinho, né, dificulta ou não dificulta tanto o próximo. Então, eu acredito que nós não temos grandes coisas para fazer, mas aquelas pequenas intervenções nós vamos tomar o cuidado de fazer nesse ano, para que a Câmara fique melhor adaptada para a população, para os vereadores e mais segura para todos nós. Presidente, eu ontem estava conversando com o presidente da Casa de Legislativo lá de Novo Hamburgo, que agora é o Juliano Souto, e eu estava conversando com ele. Todos os presidentes que passaram pela casa, quando chega o final do ano, eles fazem aquela devolução da sobra, né, do orçamento. E esse ano, no ano passado, por exemplo, lá em Novo Hamburgo, foram devolvidos 8 milhões por executivo. Só que a casa, eu já vinha falando isso há muito tempo lá na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, a casa estava com chuva dentro, estava com goteiras, os banheiros estavam todos destruídos. Então, o município, o legislativo, tem 7% do orçamento. E muitas vezes o legislativo deixa a desejar, porque não aplica esses recursos na casa e se preocupa, às vezes, até em trocas de favores com o executivo, para que o executivo ajude ele depois nas próximas campanhas. Mas eu creio que esse não é o seu caso, né? Mas só para ter ideia, eu acho que o legislativo muitas vezes deixa a desejar justamente por causa disso, porque esse 7% ele tem o direito de usar para o benefício da casa. O que o senhor me diz sobre isso? Não, eu concordo, inclusive, que a gente tem que começar a passar para a população o que é de fato, né, a separação dos poderes, né? A Constituição é muito clara. Cada poder tem a
a sua obrigação, né? Tem a sua origem, por que que ele existe, né? Quem executa coisas é o executivo, é o prefeito, né? Ele foi eleito para dizer aonde que o recurso vai. Então, eu não sou grande favorável a essa ideia de que sobrou recurso, então vamos destinar para tal coisa. O prefeito fala, e até porque o prefeito não é nem obrigado a fazer, né? É um acordo de cavalheiros que por muitas e muitas vezes até não é cumprido e acaba isso sendo a população enganada, né? Então acaba com um jogo meio complicado de a gente dar palco. Em 2020, de fato, a gente, até porque era o ano da pandemia, nós tivemos perto de 1 milhão e pouco de sobra, que naquela época o prefeito Luciano muito bem, geriu muito bem o início da pandemia em relação a investimentos em saúde. A gente disse para ele, prefeito, a gente fez um cálculo aqui junto com a equipe técnica, nós não vamos ter a utilização do recurso, porque não tem mais o que ser feito durante o ano, vamos nos restar a trabalhar, a fazer as sessões, mas não tem como fazer curso, fazer viagem, fazer investimentos aqui, porque na época não tinha nem equipes para fazer, né? Então, naquela época nós chegamos perto de R$ 1 milhão de devolução, que foi para um investimento que foi feito pelo governo num programa para devolução de aluguéis, né, dos comércios impactados, comércio e serviços impactados na pandemia, e para investimento em saúde. Mas eu, de fato, acho que, como a gente preconiza aqui, ficar em torno dos 2% do orçamento, né, então a gente usa menos de 1/3 do que poderia, né, e mesmo assim resta em alguns anos algumas sobras, né? No ano passado eu era vice-presidente, a presidente Caiane também fez a devolução, isso em todos os anos vem acontecendo. Mas eu acredito que o que tu tocou, o assunto que tu tocou é muito importante, porque para a população, eu acho que ela, a grande parte entende, né, que quem tem que fazer essas coisas fora daqui é o prefeito, né? A gente está aqui para fiscalizar, para ver se o orçamento está sendo empregado naquilo que ele programou, por isso que eu sou chato com orçamento, eu sempre sou presidente da comissão de orçamento e faço questão de acompanhar, porque eu acho que uma peça orçamentária fiel, digna e que seja bem observado durante o ano, ou durante os 4 anos, se a gente estiver falando do PPA, ela dá resultado para a população. Então, aqui a gente tem, às vezes, situações como a que tu citaste. A gente também tem alguns problemas de goteira, a gente tem alguns problemas de banheiro, então eu fico imaginando a população. Pô, tem a Câmara, já que existe, tem recurso, pô, por que que não faz o investimento? Quando eles vêm aqui e tem uma cadeira quebrada, tem um ar-condicionado que não está funcionando, tem uma televisão que não está funcionando, tem goteira, não consegue usar o banheiro, na cabeça deles, e não posso nem tirar a razão da população que pense isso, falar, pô, isso aqui custa dinheiro, e não conseguem fazer isso. Então, eu acho essa é a nossa maior responsabilidade. Porque aqui é a casa do povo, né? Sem É a casa dúvida. do povo. A gente tem que estar bem para nós trabalhar, né? Porque também tem que funcionar para os vereadores, para os assessores, mas especialmente quando a população vem aqui. Então, a gente cabe aqui 200 pessoas no plenário. Mas daqui a pouco chega uma situação, não pode usar porque está chovendo no lugar. Não pode usar porque tá. A gente até está trocando ali, recapando novamente, para economizar um pouquinho os estofados, né? E aí tem muita cadeira quebrada, porque é usado muito tempo. Então, se a pessoa chega, se na nossa casa a gente não gosta de um vidro trincado, de uma cadeira cortada, rasgada ou até mesmo quebrada, a gente vai deixar aqui isso acontecer porque tem o recurso disponível. Então, se tem o recurso disponível e a gente não faz, a população entende, ó, não estão fazendo o seu papel como administrador, né? Então, é isso que eu concordo contigo. Então, a gente vai fazer possível aqui para deixar tudo em ordem. Eventualmente, se tiver uma sobra, a gente vai devolver como todos os anos, mas não é a prioridade. A prioridade, de fato, é fazer todas as adequações que a legislação nos impõe na questão do plano de combate a incêndios, da questão da acessibilidade. Hoje, para tu ter uma noção, e aqueles que nos acompanham, se um vereador ou um cidadão cadeirante quiserem usar a tribuna, não é possível. Né? Então, claro, daqui a pouco, lá em 2002, quando foi projetado o plenário, era mais aceitável isso? Acho que nem naquela época, mas enfim, hoje não é mais aceitável. Então, quando a gente modifica aqui o vereador Max, quando foi presidente, eu era da mesa diretora, nós colocamos um elevador de acesso aqui à parte administrativa. Então, para trabalhar na Câmara, para visitar aqui o presidente, o gabinete, qualquer cidadão consegue. Mas a tribuna ainda não é acessível, a mesa diretora impõe algumas dificuldades, até o próprio plenário impõe algumas dificuldades por causa desses níveis de excesso que eu comentei contigo. Então, são essas adequações que a gente quer. Para
a gente torce para que ninguém tenha essa necessidade, mas se um cidadão cadeirante, ou até com dificuldade na mobilidade, ou até um cego, alguém que tenha dificuldade qualquer em locomoção, nós precisamos reduzir os riscos aqui no Paraná, que hoje tem. Então, esse é o nosso principal papel para 2026. E a responsabilidade é sua como presidente da casa, né? Se você for lá, eu não sei se você teve ontem lá em Novo Hamburgo, na Câmara de Vereadores, o Juliano Souto, eu já tinha comentado com ele sobre isso, ele mudou tudo, né, sobre isso. Mas, presidente, para finalizar, que mensagem o senhor deixaria para o povo de Campo Bom sobre o papel do legislativo e a importância da participação da população? A gente tem aqui 11 pessoas que foram eleitas pela população, né, no modelo proporcional, né, no modelo atual que a gente tem. Então, grande parte, os mais votados da nossa eleição, representam a população. Eu não posso, só numa mensagem ou só num discurso, fazer ou querer fazer com que a população se sinta representada, né? Mas que ela tome por direito, né? Eu sempre bato numa tecla que a gente não vai concordar 100% com ninguém. A gente não concorda com a nossa esposa em casa, com os nossos pais, com a nossa família. Não vai ser, eventualmente, até com pessoas que divergem da nossa posição política, que nós iremos concordar em 100% das ocasiões. Então, vai ter horas que nós vamos votar, situações, projetos que vai gerar uma incompreensão da população, mas a minha mensagem é que, independente disso, com respeito, né, com diálogo e buscando sempre se informar sobre aquilo que está acontecendo na Câmara, é mais fácil de resolver, inclusive os momentos de incompreensão, os momentos de discordância entre as partes. É o que eu busco fazer. Então, a gente está sempre à disposição para esclarecer para a população, para conversar, para recebê-los aqui. A Câmara, toda segunda-feira às 18 horas nós temos a nossa sessão, é livre à população, fica sempre um convite para a gente fazer aqui. A gente está se esforçando ao máximo para receber bem com todas essas adequações que a gente quer fazer. Todos os vereadores trabalham para atender, principalmente hoje com o advento das redes sociais, é mensagem toda hora, então o WhatsApp está sempre pipocando, a gente está na rua quando se faz necessário, a gente está aqui protocolando as matérias e discutindo, mas a Câmara é do povo, é de fato a casa do povo, é onde o povo pode vir e se manifestar, por óbvio que tem regras, né? Não pode vir aqui xingar o parlamentar quando está trabalhando, porque ninguém gosta de ser xingado, ninguém entra numa fábrica, no escritório, para xingar mesmo em momentos em que a gente possa concordar, mas o diálogo, com muito respeito, a gente vai estar sempre de portas abertas, porque eu entendo que quanto mais a população discutir política, discutir o que acontece, informar o que acontece no legislativo quanto no executivo, acompanhar a imprensa e as boas fontes para saber o que está acontecendo nos nossos órgãos públicos, a população se ambientar disso e cada vez mais tomar de posse daquilo que é dela, também os representantes se sentem obrigação de se preparar mais, de estudar mais, de trabalhar mais, porque sabem que tem uma população que entende o papel de cada um. O nosso papel aqui, legislar, acompanhar e fiscalizar o que o executivo faz, ver se o orçamento está sendo investido, se o dinheiro que foi botado lá na peça orçamentária está indo lá na ponta, porque de fato para a pessoa é saber se o posto de saúde tem o atendimento, se a farmácia tem o medicamento, se na escola está sendo bem atendido, se a merenda está de boa qualidade, se o ensino está funcionando, se a limpeza urbana está legal, se a parte cultural está sendo bacana para a pessoa tirar um pouco o estresse do dia a dia também, como aconteceu no nosso aniversário e vai acontecer em diversos momentos culturais no nosso ano. Então, a pessoa se ambientar disso, se informar, acompanhar cada vez mais, cobrar dos parlamentares e daquelas lideranças políticas, a gente com certeza vai fazer uma cidade melhor. E as pessoas se envolverem não é só sobre eleição, não é só sobre política, é sobre cidadania. Que eu acho que isso talvez é o que tenha nos faltado nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez até pós-pandemia nos afastamos ainda mais das pessoas. Com mais proximidade, com mais respeito e principalmente com mais cidadania, eu não tenho dúvida que Campo Bom vai seguir sendo essa referência que sempre foi. Nós temos que reconhecer e agradecer a todas as pessoas que trouxeram até aqui a nossa cidade, que fez 67 anos no sábado, e cada vez mais participação popular e bons modos e boas condutas no serviço público
tudo isso junto, sociedade civil organizada e poder público, eu tenho certeza que Campo Bom vai ficar na vanguarda, vai continuar sendo essa referência por muito tempo. Então, obrigado pelo espaço, obrigado a todos que nos acompanham, a gente está sempre à disposição e vamos fazer ao máximo para entregar no final de 2026 com todos os nossos objetivos concluídos.